Olá, olá! Sejam muito bem-vindos. Então, vão-me dando um olá, vão-me dizendo quem está por aí, para eu saber com quem é que eu estou a falar hoje. Portanto, tenho ali a Catarina Miranda, o Just Park Crew, o Luso Elfti de Zurique, o Helder de Zurique, hoje o público de Zurique está aqui, e a Catarina Vargas. Muito bem, sejam muito bem-vindos a todos. Vão-me dizendo de que área é que é a vossa atividade. Olha o João Amado, olá João aí ah, de tão longe. A Sandra do Porto, muito bem. De que áreas é que vocês são? Alguns dos que entraram eu já sei, outros ainda não sei. Tenho aqui a Sandra Matos também, da Fruta da Quinta. O João Amado já pergunta se o frio já chegou. Já, João, já estou cheia de vontade de ir aí ter consigo. Portanto, aqui já está muito frio, já estamos a precisar de solinho e de ir fazer uns bons cruzeiros e uns bons passeios aí depois nas suas tours pela ilha. Muito bem, o Helder já tem neve e a Sandra Mendes diz aqui que é da área das viagens. Muito bem, muito bem. Também aqui no Instagram já começamos a ter muitas pessoas, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É para mim um prazer enorme estar aqui convosco todas as quartas-feiras às 18h30. Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana Arga Lima, eu sou coach empresarial e há vários anos que acompanho aqui empresários na aceleração dos seus negócios, mas sempre aqui com um propósito muito, muito forte de, para além de acelerar os negócios, de os tornar melhores gestores, também os tornar aqui mais livres, não é? Eu costumo dizer que quando decidimos ser empresários era certamente para procurar uma vida mais livre, e aquilo que acontece à maior parte de nós é que ficamos ainda mais escravos do nosso trabalho, porque sabemos que depois o nosso ganha-pão depende totalmente das nossas horas de trabalho e quando começamos a crescer equipa, ainda mais, porque além do nosso, ainda temos aqui algumas famílias que dependem de nós. E por isso acabamos por trabalhar muitas horas, trabalhar ainda mais e começa a ser uma vida ainda mais complicada. E, portanto, aqui o meu objetivo é fazer nascer empresários livres, empresários que entendem que o crescimento da empresa não pode depender do número de horas que trabalham. E, portanto, tem sido essa a minha luta aqui nos últimos anos. Já passaram por mim aqui de uma forma mais direta, portanto, a trabalhar aqui em coaching pessoal, empresarial, mas um para um, provavelmente mais de uma centena de empresários, e portanto, alguns já sentem isto na pele, e para mim isso é uma enorme satisfação, saber que é possível tornar os empresários mais livres e no fundo, mais felizes e mais realizados, porque eu acho que temos que nos realizar em todas as áreas para sermos realmente felizes. Hoje queria começar por. Já alguns de vocês já me ouviram falar aqui de um projeto que vou lançar em breve, que é o projeto da comunidade. Vamos lhe chamar o Clube de Empresários. Então, este projeto ainda não está completamente definido, nem vai estar quando vocês entrarem. Porquê? Porque eu quero lançar aqui um projeto em que eu, obviamente, tenho muitas ideias e que quero partilhar convosco, mas quero também que seja um projeto em que vocês também me podem ajudar. E, portanto, queria lançar este projeto com um grupo de empresários, a que vamos chamar o grupo dos fundadores, que não só, obviamente, vão ter aqui
condições muito especiais, mesmo relativamente aqui ao preço que vamos fazer, vai ser um preço quase simbólico para iniciar, portanto vai ser aqui provavelmente mais de, ou à volta de 3 vezes menor do que o preço que depois vai custar, mas o objetivo é, nas primeiras semanas, irmos falando sobre a construção deste produto. O que é este produto? No fundo, é uma comunidade de empresários em que não só vão ter acesso a muitos conteúdos que eu vou partilhando convosco, portanto, estes diretos, vocês vão ter acesso depois à gravação dos mesmos, mas nos próprios diretos vão ter a oportunidade não de estar no Facebook ou no LinkedIn, em que nós não nos vemos, mas eu vou abrir também em simultâneo uma sala de Zoom, em que quer no início, quer no fim, vão ter alguns minutos para partilhar ideias, microfone aberto, e, portanto, vamos ter aqui alguns momentos de partilha, de dúvidas, em que podemos falar sobre aquilo que foi discutido ou outros temas que vocês achem importantes. Portanto, no fundo, é ter aqui a oportunidade de ter um coaching semanal, em grupo, obviamente que não é one-to-one, mas é em grupo, comigo, e não só comigo, mas com uma comunidade de outros empresários que eu tenho a certeza que vão trazer muito valor. Além disto, questões como, lá está, uma comunidade fechada no Facebook, em que eu própria lá estarei a dinamizar essa mesma comunidade, em que vocês, obviamente, também vão partilhar muitas vossas ideias, e também, embora não seja aqui o objetivo primordial, é obviamente também uma forma de fazerem networking, porque vão estar aqui muitos empresários e nós já sabemos o que é que acontece quando se juntam muitos empresários, não é? As parcerias vão aparecer, as ideias vão fervilhar dentro do grupo, e é isso mesmo que eu quero. Portanto, à volta disto, o grupo de fundadores que começar o projeto comigo vai ter aqui a oportunidade de ir mais além, de desenhar o produto comigo e depois, obviamente, de seguir com estas condições especiais para toda a duração desta mesma comunidade. Portanto, convido-vos a pensar seriamente em aderir aqui a esta comunidade. Eu sei que ainda é um bocadinho ainda não está totalmente definido, portanto, para aquelas pessoas que procuram muita segurança, se calhar não é a melhor altura, mas o conteúdo vocês já conhecem, é o meu, vai ficar gravado e disponível na plataforma para vocês em qualquer momento poderem vê-lo, e de uma forma muito estruturada, e além disso vão ter obviamente aqui umas condições muito especiais que eu volto a frisar, que se mantêm enquanto tivermos a comunidade ativa. Portanto, esta é a única vez em que vamos ter estas condições muito especiais, exatamente porque é o grupo dos fundadores, e quem entrar como fundador fica com essas condições, enquanto obviamente se mantiver connosco. Portanto, pensem nisso. Se tiverem interesse, mandem-nos uma mensagem privada ou um e-mail para info@marianargalima, para nós depois vos explicarmos um bocadinho mais e também como é que podem entrar no grupo. O grupo vai ser aberto no início de dezembro, mas podemos já conversar sobre o tema para que depois, quando abrir, vocês sejam os primeiros. Também deixem-me dizer-vos que as vagas para este grupo de fundadores é limitado, ok? Não quero ter um grupo de fundadores de muitas pessoas, porque eu quero estar convosco e quero entender aqui as vossas ideias, que é para poder incorporar. Portanto, as vagas vão estar limitadas e por isso os primeiros a mostrarem o interesse serão efetivamente aqueles que vão ter acesso aqui ao grupo de fundadores. Mário Lopes, o e-mail é info@marianaarguelima.com, ok? Senão também no site marianaarguelima.com depois conseguem ver lá os nossos contactos. Por isso, mandem-nos e-mails a dizer quero saber mais sobre o Clube de Empresários, e depois eu vou falando convosco. Portanto, já tenho aqui
o, o Helder a dizer conte comigo, a Catarina a dizer conte comigo. Muito bem, então convosco eu depois falo para vos explicar melhor e com todos os outros que tiverem interesse em saber mais, por favor, usem estas duas formas, ou mensagem privada, Facebook, LinkedIn, ou e-mail diretamente para o nosso e-mail. Então, hoje quero partilhar convosco até muito nesta base da comunidade e não só, também de todos os meus processos de coaching. Eu tenho pensado muito sobre a estrutura de um processo de coaching. O que é um processo de coaching? Como é que eu levo os clientes desde que começamos a trabalhar até eles estarem completamente aptos a irem sozinhos? Porque os processos de coaching normalmente têm um princípio, um meio e um fim. Tenho clientes que estão comigo há 4 anos. E porquê? Porque os processos já chegaram ao fim, mas quando o empresário, quando a empresa chega a um determinado patamar, tem muitos desafios novos e, portanto, faz sentido voltarmos a ter novos processos de coaching. Agora, efetivamente, cada processo, cada momento de coaching tem um processo e com as empresas, inicialmente, portanto, aquela primeira linha condutora tem claramente aqui um processo. E eu que fazia isto muito intuitivamente, nunca tinha aqui sistematizado este mesmo processo. E nesta fase, como não só estou a pensar crescer a equipa e, portanto, vou ter que passar este conhecimento para alguém, mas também porque, como vou fazer a comunidade, e a comunidade vai ter um caminho do sucesso, aquilo que eu acho que vocês vão ter que percorrer desde que entram para chegar aqui a um patamar de sucesso. E então tive durante muito tempo a pensar quais seriam aqui os caminhos exatamente, os passos do caminho. E comecei por uma estrutura de 4 passos, mas que me pareceu demasiado muito simplificada, e então pensei mais um pouco e cheguei aqui efetivamente a uma estrutura de 7 passos. E qual é o primeiro passo? A primeira fase dos meus processos de coaching. A primeira fase é uma fase que eu chamo o tirar o raio-x da empresa. É uma fase em que eu trabalho com o empresário para conhecer os números da empresa. Se vocês são empresários, se eu vos perguntar, vocês percebem os números da vossa empresa? A maior parte das pessoas diz, sim, Mariana, mais ou menos. Mas aquilo que eu vos posso garantir é que, da minha experiência, 90% dos empresários não conhece devidamente os números do seu negócio. Tem uma ideia, sabe vagamente, mas conhecer os números, perceber os números que estão por trás do negócio, perceber o para-ação-reação, aquilo que eu faço, aquilo que acontece, qual é o resultado, como é que funciona a mecânica dos números, a maior parte não tem esse conhecimento, não tem essa profundidade de raciocínio. E porquê? Porque a maior parte de vocês não se sentou sequer para pensar nisso. Números é normalmente uma coisa que para a maioria dos empresários não é simpática, gostam mesmo é de meter a mão e fazer coisas, mas deixem-me dizer-vos, vocês iam a um médico que vos passasse um diagnóstico sem vos fazer exames? Sem pôr os números na coisa? Vocês, a primeira coisa que vos pedem quando vão ao médico é façam umas análises. E o que é as análises? É os números do vosso corpo. É os indicadores do vosso corpo. E por isso entender os números do vosso negócio é crítico para vocês perceberem bem o que é que está a acontecer. Para vocês fazerem o tal raio-x, aquilo que eu chamei o raio-x no vosso negócio. Que números são estes? Bom, os números mais básicos são
os números financeiros. Receber uma demonstração de resultado, receber, olhar e entender uma demonstração de resultados, um balanço, um mapa de fluxos de caixa. Tudo isto é crítico que vocês não se assustem, não têm que ser contabilistas. Eu não sou contabilista. Se um contabilista começar a falar comigo, consegue-me rapidamente pôr um canto. Agora, eu sei olhar para os mapas financeiros do negócio e tirar o tal raio-x à empresa, perceber, ok, como é que está esta empresa? Como é que está aqui a questão do balanço? Como é que é a fotografia naquele momento da situação da empresa? Olho para uma demonstração de resultados e vejo, ok, como é que tem sido a evolução do negócio ao longo dos vários meses, dos vários anos. Portanto, todas estas, todos estes números são críticos para vocês entenderem o vosso negócio. E depois, para além da questão financeira, existe a questão operacional. Eu tenho que perceber o que está por trás daqueles valores, porque não é só os euros que me importam. Eu tenho que entender, do ponto de vista operacional, sei lá, se estamos a falar das vendas, como é que está o meu funil de vendas, se estamos a falar de marketing, como é que está a minha geração de leads das várias fontes de leads que eu tenho e como é que está o investimento versus o retorno. Enfim, se eu olho para a minha área operacional, alguns indicadores de performance, como é que está o desenvolvimento da minha operação, ter alguns indicadores-chave operacionais de cada área, dependendo, obviamente, de indústria para indústria, depende os indicadores que devemos olhar. Mas é crítico que vocês tenham estes dois lados muito bem claros na vossa cabeça. E, portanto, este é o primeiro passo, na minha opinião, daquilo que é o caminho do sucesso empresarial. Quem não entender a base, jamais conseguirá dar passos, crescer de uma forma sustentada. Portanto, temos que conseguir entender o negócio primeiro. O segundo passo é aqui o ter sonhos e ter o propósito para o seu negócio. Eu venho a falar há anos. Visão, missão, pontos de cultura, sonhos empresariais. São coisas que muitos de vocês acham que fizeram, se calhar, num processo de qualidade há uns anos, que está lá escrito no papel, que vocês nem sabem bem o que é que lá está escrito, já nem se lembram, mas está lá escrito. Mariana, tem uma visão? Tem, está escrito no papel. Até o que é que lá diz? Nem sei, aquilo foi para o processo de qualidade. Isto vale zero. Isto tem o valor de zero para o vosso negócio. Tem que ser a visão, a missão, os pontos de cultura, tem que ser algo que vem do coração, que tem que ser vivido de uma forma muito intensa por vocês. E, portanto, se neste segundo passo não está lá o vosso coração, não está lá a vossa identidade, então voltem a olhar para aquilo tudo e a fazer o processo. Se já têm uma empresa a funcionar e com equipas, eu acho que pode ser até um processo em que toda a equipa seja envolvida de alguma forma. Obviamente que a palavra final é sempre a sua, a do empresário, porque as empresas não são uma democracia, mas obviamente ouvirmos aquilo que a equipa acha sobre estes assuntos ajuda a criar a envolvência para que depois eles tenham atração para levar o projeto para a frente. E há aqui um ponto que eu acho que é crítico e que é muitas vezes esquecido, mesmo de alguns autores que falam muito desta questão mais estratégica, que é a questão dos sonhos. O sonho comanda a vida, não é? Já António Gideão o dizia. Mas se eu não tiver sonhos, todas estas coisas perdem valor. E por isso, a primeira coisa que eu vos
que eu vos desafiaria enquanto empresários é pensar na vossa lista dos 20 sonhos. Quais são os 20 sonhos que vocês têm enquanto empresário para a vossa empresa? O que é que vocês gostavam que a vossa empresa fosse? Onde é que deveria estar? Enfim, sonhos. E aqui é mesmo sonhar. E sonhar alto. Sonhar muito alto. Coisas que vocês dizem, pá, isto é impossível. Mas ponham no papel. Escrevam os 20 sonhos. E com estes sonhos, depois constroem a visão e tudo o resto há de sair enquadrado naquilo que vocês visionaram como sendo os vossos sonhos. Portanto, primeiro passo, raio-x. Segundo passo, sonhos e propósito. Terceiro passo. O terceiro passo é materializar a tal visão para o próximo ano, ou pelo menos para um período de tempo mais curto. A visão é algo que está lá no horizonte, que está lá ao fundo, não é? Mas eu depois tenho que materializar na prática aquilo que quero fazer. E, portanto, aqui entra o meu pensamento mais estratégico. Várias coisas que eu tenho que pensar no meu pensamento estratégico. A primeira coisa é quem é o meu nicho, ou quais são os meus nichos. Pode não ser só um, mas eu quero perceber para que clientes é que eu estou a trabalhar. Quem são os meus clientes? Não é quem é que são hoje os meus clientes. Isso é fácil, não é? É imprimir, ir ao sistema de faturação e imprimir a lista de clientes. Mas não é isso que importa. É quem é que eu acho que são os meus clientes certos. Eu posso ter, imaginem o meu caso. No meu caso, eu dou, obviamente, para o meu business coaching, o meu nicho de mercado são PMEs, são empresas, as microempresas, provavelmente não têm aqui capacidade para entrar no meu negócio de business coaching. Agora, eu tenho na minha base de dados muitas microempresas, por duas razões. Primeiro, porque tenho alguns produtos para eles, e eu quero muito que eles também fiquem perto de mim. Portanto, a primeira razão é porque eu quero trabalhar com eles. E porquê é que eu quero trabalhar com eles? Porque eu tenho a certeza que há muitas destas microempresas que têm um potencial enorme, podem crescer e podem entrar rapidamente aqui no mundo das PMEs e podem efetivamente poder usufruir dos nossos produtos de coaching empresarial, que obviamente que são os nossos produtos bandeira. Mas se me perguntarem quem é o meu nicho de mercado, obviamente são PMEs. Não quer dizer que eu não tenha outros e que podem ou não até ser completamente dispares. Eu tenho é que comunicar separadamente para cada um dos meus nichos de mercado. Mas, portanto, identificar aqui o nicho. Não é com quem é, não é quem é que está na vossa base de dados hoje, é para quem é que vocês querem comunicar. Portanto, é crítico que vocês façam esta diferença, porque quando eu pergunto isto, muitos empresários começam a pensar e dizem, então Mariana, então eu trabalho com a área A, área B, área C, e eu disse, não, eu não quero saber com quem é que trabalha. Isso é passado. Eu quero saber é com quem é que quero trabalhar daqui para a frente. Porque, obviamente, depois podemos ajustar toda a estratégia de acordo com aquilo que é o nosso nicho privilegiado. Outro ponto crítico para perceber aqui na estratégia, a concorrência. Quem é que são os meus concorrentes? Como é que eles se comportam? Que produtos é que eles têm? Onde é que eles são fortes? Onde é que eles são menos fortes? Portanto, fazer aqui um estudo muito profundo da minha concorrência. Atenção, que eu falo nisto muitas vezes, concorrência pode não ser só aquela empresa que está ao meu lado, que faz o mesmo que eu e que vende para os mesmos clientes. A concorrência pode ser uma coisa muito mais lata, até porque no mundo das PMEs nós estamos muito, ou das microempresas, não é? Nós estamos muito a trabalhar
em função do bolso do cliente. E, portanto, eu posso entrar em concorrência com outras pessoas que não têm nada a ver com o meu serviço, mas que estão aqui a concorrer pelo mesmo orçamento. E por isso já me aconteceu a mim dizerem: Mariana, eu adorava fazer o coaching consigo, mas agora tenho que ir fazer um investimento numa máquina não sei o quê e não consigo fazer os 2 investimentos ao mesmo tempo. E eu digo: bom, contra isto, eu tenho alguma dificuldade, porque efetivamente, se ele já decidiu que precisa daquela máquina, é porque deve ser mais prioritária para a produção. Obviamente que as coisas têm o seu tempo e nós devemos perceber com o que é que estamos qual é que é a nossa concorrência. Obviamente que isto é um exemplo muito, muito vago. Eu não vou nunca lutar contra uma produção industrial, contra uma compra de uma máquina numa produção industrial, mas pode haver aqui concorrentes meus que fazem coisas ligeiramente diferentes das que eu faço e eu também devo estar atenta a essa mesma concorrência. Neste ponto estratégico, ir buscar a nossa análise SWOT, é uma análise velhinha, mas que nos dá muita ajuda. Pensar também em objetivos de longo prazo, e aqui estamos a falar de objetivos mais financeiros. Onde é que eu quero estar? Daqui a 3, 5 anos, qual é que é o meu objetivo? Em lucro e em faturação. Isto para quê? Para balizar um bocadinho o crescimento que eu tenho que ter. Se eu pensar que quero ter um crescimento mais avultado, então eu percebo que vou ter que fazer decisões mais arrojadas. Vou ter que ser disruptiva de alguma forma, ou ir buscar novos nichos, ou ir buscar novos produtos, ou, sei lá, ter alguma decisão um bocadinho mais disruptiva. Se o vosso objetivo for, e que se algum dia trabalharem comigo, provavelmente eu não vou deixar que seja, mas se for crescer ali, não, vamos crescer 1, 2, 3% ao ano, todos os anos, de forma... é bom, mas empresas de excelência não é isto que procuram. E por isso, nesse caso, vamos ter que pensar aqui noutro ponto, que é o ponto do produto. Que tipo de produtos é que vocês têm? Que tipo de produtos é que vocês têm que ter novos? Que reformulações de portfólio é que vocês têm que fazer? E, portanto, este é o terceiro passo que nós trabalhamos muito, é olhar aqui para toda a estratégia e reformular até do ponto de vista de produto. Porque às vezes há empresas que têm muitos produtos, há empresas que têm poucos produtos, e olhar para toda a componente de produto é muito importante. E por fim, nesta parte da estratégia, ter aqui a proposta única de valor. E esta é crítica, é dizer em que é que eu me vou diferenciar, porque é que eu vou crescer mais que os outros, porque é que eu vou conseguir, porque é que eu vou conseguir que os clientes me escolham a mim, que não escolham a minha concorrência. Portanto, é crítico que eu defina claramente esta minha proposta única de valor, porque isto é estrategicamente a coisa mais importante que vai condicionar toda a minha comunicação, toda a minha forma de estar, toda a minha forma de interagir com o cliente. Portanto, é aqui que eu acho que nós devemos estar. O JC Oliveira pergunta aqui, 2 a 3% a partir de que base? JC, qualquer base, 2, 3% parece-me curto, depende obviamente das indústrias e depende se estamos a falar de faturação ou de lucro. Eu gosto sempre de empresas que têm ambição de crescer. Eu tenho um cliente meu que fatura, já fatura bastante e ele tem duplicado a faturação de ano para ano. É uma empresa, é uma indústria muito especial, é uma empresa, obviamente, com condicionantes muito especiais,
mas ele tem duplicado e, portanto, e já vai na dezena de milhão e para o ano o plano é duplicar novamente. Portanto, eu acho que não há limite. O, o, a vossa vontade é aquilo que vos pode limitar. Quarto passo, planeamento. Ter objetivos anuais, ter objetivos trimestrais, ter objetivos diários, ter aqui um plano de execução, aquilo que nós tanto falamos, que é o nosso plano de 90 dias, em que identificamos claramente o que, o quem e o quando, e portanto é crítico que nós consigamos ter internamente metodologias de planeamento. E portanto, o JC diz: o céu é o limite. É isso mesmo. Eu também acredito nisso. E, portanto, quarto passo, planeamento. Eu aqui não me vou estender muito, até porque nas próximas semanas, provavelmente, porque nos estamos... porque estamos a chegar aqui ao final do ano e, portanto, este tema do planeamento vai certamente ocupar os meus próximos diretos, portanto, não vou aqui explicar muito mais sobre o planeamento. Mas, de qualquer forma, é o quarto passo e é um passo absolutamente crítico para o sucesso das empresas. Quinto passo, garantir a execução consistente desse mesmo plano. Não basta fazer um plano, é preciso depois garantir a sua execução consistente. Como é que eu garanto aqui a execução consistente de um plano? Há várias coisas que eu tenho que ter. A primeira é criar processos, criar manuais de procedimentos, que é uma coisa que nós normalmente nas empresas achamos que é uma coisa altamente burocrática, mais uma vez que advém de um processo de qualidade, que aquilo não serve para nada, mas que eu vos posso dizer que se for bem feito, se for bem estruturado, é das coisas que mais vos ajuda a garantir esta execução consistente. Eu costumo dizer que a inteligência das empresas deve estar na empresa e não nas pessoas. Obviamente que ter recursos muito capazes é fantástico, mas não é para fazerem a rotina. Não é para correrem as rotinas, porque essas devem estar totalmente automatizadas, essas devem estar totalmente procedimentalizadas. As pessoas excelentes fazem a diferença exatamente na exceção. É quando a exceção aparece, eles saberem como é que se vão mexer, porque se for tudo só com procedimentos, é quase com robôs, não é? E o ser humano tem essa capacidade que o robô, pelo menos como nós os conhecemos, ainda não tem. Agora, é crítico que nós demos estes procedimentos, estes processos às equipas para que elas consigam automatizar as rotinas, fazer as coisas de uma forma rotineira e levá-las até ao fim daquela forma. Ou seja, não estar a inventar a roda todos os dias. Ainda hoje, de manhã, reuni com um cliente que dizia que ele era da área da assistência a uma determinada área, mas que dizia que os técnicos, ele é responsável técnico da empresa, e dizia-me que os técnicos, cada vez que iam fazer o processo, paravam e pensavam como é que iam fazer. A perda de tempo que isso leva, pensavam como é que iam fazer, qual era o material que tinham que levar, chegavam a meio, faltava sempre uma peça ou outra, porque havia coisas que tinham ficado por levar, e obviamente o que é que faltava aqui, ou o que é que falta aqui, é um processo muito bem oleado e uma lista de material para cada uma das intervenções. É infalível? Não, não é, porque obviamente que as intervenções dentro da mesma área não são todas iguais. Agora, que vai melhorar em 70% ou 80% dos casos, não tenho dúvida nenhuma que vai. E por isso é crítico ter esta questão dos processos. Depois ter mecanismos de controle. Ter os tais indicadores operacionais, que já aflorámos um bocadinho no passo 1, mas que aqui é quando vamos profundamente analisar estes mecanismos de controle, estes indicadores, garantir que eles têm o detalhe
suficiente para eu me aperceber do que está a acontecer, mas não demasiado profundo, porque senão eu perco-me naquilo e não consigo tirar de lá conclusão nenhuma. Este equilíbrio nos indicadores é dificílima de conseguir, que é ter um número de indicadores suficientemente grande para me dar a informação que eu preciso, mas suficientemente pequeno para eu olhar e ser muito fácil de eu tirar as conclusões. Portanto, este é um momento crítico nas organizações. E aqui na execução consistente é também, obviamente, criar reuniões, criar acompanhamento às equipas, criar aqui os mecanismos de ajuda, não é? Ter aqui mecanismos de avaliação, mecanismos de feedback. Há aqui muitas ferramentas que nos podem ajudar, ferramentas de CRM, ferramentas de intranet com informação dos tais processos e, portanto, há aqui a parte aqui das ferramentas, é uma parte de ter também ferramentas de gestão de projeto que nos ajudam a ter a coisinha toda organizada e ter aqui muitos automatismos. Eu lembro-me quando trabalhei na PT e fiz um projeto com o call center, aquilo via-se, o script de atendimento, aquilo era uma coisa em que quem estava a atender o telefone perguntava, é verde ou azul o botão que está a ver? Não, é verde. Carregava no verde e a seguir aparecia-lhe a pergunta a seguir. E, portanto, o automatismo permitia que o processo fosse muito simples para quem estava a fazer o atendimento, para o operador. Portanto, há automatismos que se podem criar nas empresas de forma a que tudo se torne muito mais simples, que os processos passam a ser muito mais automatizados e que as pessoas não só fazem mais rápido, como fazem com muito menos erros. Portanto, este garantir da execução consistente é uma fase importantíssima do processo. Sexto passo, e este é também muito crítico, garantir as pessoas certas, nas funções certas e a fazer as coisas certas. Este é o passo, obviamente, que vamos apostar nos recursos humanos, vamos organizá-los, vamos perceber o que é que cada um faz. Portanto, vamos ter um organograma, vamos primeiro pensar no organograma ideal, depois vamos pensar no organograma atual, pensar que diferenças é que existem, pensar que caminho é que temos que fazer para construir uma empresa, a tal empresa ideal, não é? Portanto, obviamente que o organograma inicial muitas vezes é feito no passo 1, não é? Que é até uma forma de eu entender a empresa, entender em que ponto é que estamos. Mas neste sexto passo já estamos a falar de construir o ideal, a empresa de futuro, e começar a ver qual é o caminho que tem que se fazer para lá chegar. Organograma, descrição de funções, e este é o momento em que vamos pôr também aqui muito os dotes de liderança dos empresários em prática para começar a fomentar a responsabilidade e a autonomia dos elementos das equipas. Ou seja, a partir do momento em que temos um organograma, em que temos uma descrição de funções clara, é crítico que as pessoas comecem a perceber quais são as suas responsabilidades e como é que podem e devem responder diariamente aos desafios que aparecem. Portanto, que cada um comece a ocupar o seu espaço e que na empresa cada um tenha a noção daquilo que são os seus passos. Sétimo e último passo, inspirar e manter o crescimento sustentado do negócio. Aqui, então, é a liderança em pleno. A liderança em pleno a ir muito pela ambição, ou seja, como há pouco o JC dizia, o céu é o limite. Portanto, esta é a última fase, é a fase em que eu trabalho muito a liderança do ponto de vista de futuro, de pensamento, de mindset, não só do ponto de vista pessoal, empresário, mas também do ponto de vista de como é que pode influenciar os outros
a ter este pensamento diferente? Como é que podem influenciar toda a equipa a abraçar esta ambição, a abraçar estes novos desafios e a quererem também eles ser cada vez menores e terem aqui uma mentalidade de vencedor? Portanto, aqui o último ponto é criar uma mentalidade de vencedor em toda a organização. E obviamente que trabalhando com o líder, depois ele tem que fazer a sua voz passar pela organização, seja ela o quão profunda for. Não é? Isto tem que se passar em cascata e tem que se obrigar a que todas as pessoas da organização sintam isto e extravasem este sentimento para baixo, e para baixo, e para baixo, e para o lado, e para cima. Tem que ser uma coisa que se tem que viver no dia a dia entre todos e só assim é que se vai conseguir manter. Portanto, 7 passos. Primeiro passo, ter o raio-x do seu negócio. Segundo passo, ter sonhos e propósito para o seu negócio. Terceiro, estratégia. Quarto, planeamento. Quinto, garantir a execução consistente. Sexto, garantir as pessoas certas, nas funções certas, a fazer as coisas certas. Sétimo, inspirar e manter o crescimento sustentado do negócio. Portanto, quando fizer estes 7 passos, eu acho que tem todas as condições para ter uma empresa cheia de sucesso. E é este caminho que nós fazemos com os nossos clientes de coaching empresarial. Como vos disse, obviamente que há processos que chegam ao fim, temos que ir trabalhar novamente aqui a parte mais dos objetivos. Aliás, todos os anos acabamos por trabalhar muito a parte da estratégia e a parte do planeamento, portanto isso é um processo relativamente recorrente, mas obviamente que todos os outros vão sendo melhorados e vão sendo cada vez trabalhados a um nível diferente. Não há um momento em que eu diga assim, não, este já está a 100%, vamos passar para o próximo. Não, vamos trabalhando em cada momento. O primeiro tem que estar, sei lá, 60% para passarmos para o segundo e assim sucessivamente. Mas eu acho que não há um momento em que eu diga assim, não, isto está tudo a 100%. Eu, pelo menos, nunca vivi nenhuma empresa em que eu visse, não, isto está tudo a 100%, já não há nada para trabalhar. Acho que há sempre coisas e quanto maiores os desafios, ou por outra, quanto mais desenvolvido o empresário estiver, maior os desafios que lhe vão aparecer. Portanto, vamos sempre ter aqui em alguns destes passos coisas para trabalhar. 7 passos para o caminho do sucesso empresarial. Não sei se têm dúvidas, se têm questões, se estes passos fazem sentido para os vossos caminhos. Se não houver mais perguntas, eu volto aqui a fazer-vos o convite para aqui o meu clube de empresários. Como eu vos disse no início, estou a lançar uma comunidade. Ela vai ser lançada no início de dezembro, mas vai ter vagas muito limitadas e, portanto, para quem tem interesse em aderir à comunidade, aquilo que eu vos peço é que me enviam ou um e-mail ou uma mensagem privada, no LinkedIn ou no Facebook, ou no Instagram também, para que nós possamos conversar um pouco convosco. Este lançamento é um lançamento para fundadores, portanto, a comunidade não está completamente fechado o que é. O que eu vos posso dizer é que vai ter conteúdo, vai ter encontros, vai ter networking, portanto, estes são os ingredientes. Vai ter parcerias, eu vou trazer também alguns dos meus parceiros aqui para dentro da comunidade e que depois vos possam ajudar também noutras áreas que eu não domino tão bem. Portanto, vai ter aqui muita entreajuda entre todos. Espero eu que todos os empresários que estejam presentes também tenham essa vontade de ajudar uns aos outros. Vai ter certamente algum negócio, porque surge sempre quando se juntam um grupo de empresários,
Mas este grupo de fundadores vai ter condições muito especiais do ponto de vista financeiro e são aqui condições que vão continuar enquanto a comunidade estiver aberta. Portanto, o próximo lançamento que fizermos já vai ser a outro valor completamente diferente e, portanto, vocês, se entrarem agora, as vossas condições manter-se-ão enquanto a comunidade estiver ativa e enquanto vocês, obviamente, se mantiverem connosco. Portanto, se tiverem interesse numa comunidade como esta, por favor, mandem-nos um e-mail para info@marianaarguilima.com ou mensagem privada, que nós entraremos em contato convosco para vos explicar tudo, pelo menos aquilo que já sabemos, e para que vocês se possam inscrever em pleno conhecimento no início de dezembro. Hélder, mais um direto repleto de informação importantíssima. Obrigado, Hélder. Conto consigo também na comunidade. Tragam também os vossos conhecidos, empresários conhecidos, aqui para os diretos e se acharem que a comunidade tem interesse também, sintam-se à vontade para convidar essas pessoas para fazerem parte da comunidade. Eu terei muito gosto em vos receber do lado de lá. Vamos estar mais perto, do lado de lá vamos ter a oportunidade de nos ver cara a cara, de ter alguns encontros presenciais também, portanto, acho que vai ser um formato muito interessante para todos e por isso conto convosco. Não há aqui mais dúvidas nem comentários, por isso fiquem por aí. Para a semana eu cá estarei, apesar de dia 1 e dia 8 serem feriados que calharam aqui às quartas-feiras, eu vou continuar por aqui, portanto, contem comigo, apesar de ser feriado, eu venho aqui falar convosco na mesma. Se, entretanto, também tiverem alguma questão, alguma dúvida, algum tema que gostassem que eu falasse, também sintam à vontade para nos mandar as mensagens, para comentarem, para enviarem mensagem ou enviar um e-mail, e eu terei muito gosto em falar para vocês e em responder às vossas questões. Portanto, se não for antes, um grande beijinho e até à próxima semana. Tchau!